Bom dia pessoal, tudo bem? Como é que vai? Hoje vamos ler e refletir juntos sobre o último capítulo de o segundo livro dos Macabeus, o capítulo 15. Vamos ver então como termina a história segundo esse livro. O plano cruel de Nicanor. Nicanor soube que Judas e os seus soldados estavam na região de Samaria. Ele resolveu atacá-los no dia de descanso, pois assim ele e os seus soldados não correriam nenhum perigo. Os judeus que tinham sido forçados a acompanhá-lo disseram: Não mate Judas e os seus soldados assim de um modo tão cruel e bárbaro. Respeite o dia que foi escolhido e tornado sagrado acima de todos os outros dias por aquele que vê tudo. Então Nicanor, aquele canalha, perguntou se havia um rei no céu que tinha ordenado que guardasse um sábado. Os judeus responderam: Foi o próprio Senhor vivo, o Rei do céu, quem ordenou que nós guardássemos o sétimo dia. Nicanor respondeu: Pois aqui na terra quem manda sou eu, e eu ordeno que peguem as suas armas e obedeçam às ordens do nosso rei. Mas ele não conseguiu levar até o fim o seu plano cruel. Judas se prepara para a batalha. Cheio de orgulho e vaidade, Nicanor tinha resolvido pegar as armas de Judas e dos seus soldados e com elas construir um monumento para que a sua vitória fosse lembrada. Mas Judas confiava completamente no Senhor e tinha toda a certeza de que ele o ajudaria. Judas animou seus soldados, dizendo que não tivessem medo do ataque dos não-judeus, mas que lembrassem que, no passado, eles tinham recebido ajuda do céu e que, por isso, esperassem naquele dia a vitória que o Todo-Poderoso lhes daria. Para lhes dar coragem, ele leu passagens da lei e dos livros dos profetas e fez com que eles lembrassem das batalhas que já tinham vencido. E os soldados ficaram cheios de entusiasmo. Tendo animado assim os seus soldados, Judas deu as ordens de combate e, ao mesmo tempo, fez com que lembrasse que os não-judeus não eram pessoas de confiança, pois não cumpriam os juramentos que faziam. Assim, Judas armou os seus soldados mais com as suas palavras cheias de ânimo do que com a segurança que vem dos escudos e das lanças. E os animou também contando-lhes um sonho que tinha tido, um tipo de visão em que todos podiam confiar. A visão foi esta. Ele viu Onias, que tinha sido grande sacerdote. Onias havia sido um homem correto e bom, modesto e bem educado, um ótimo orador, um homem que desde criança tinha sido criado para viver uma vida correta e boa. Na visão, Onias, com as mãos estendidas, estava orando em favor de todos os judeus. Aí, Judas viu aparecer também um homem muito distinto, que impressionava pela sua autoridade e majestosa presença. Onias disse: Este é Jeremias, profeta de Deus, um homem que ama o seu povo e ora muito em favor de todos os judeus e também em favor da cidade santa. Jeremias estendeu a mão direita e entregou uma espada de ouro a Judas, enquanto lhe dizia o seguinte: Receba essa espada sagrada, que é um presente que Deus lhe está dando, e com ela acabe com seus inimigos. As belas palavras de Judas entusiasmaram os seus soldados, de tal modo que até os mais jovens estavam prontos para lutar como se fossem homens feitos. Os soldados decidiram não ficar no acampamento, mas sim atacar os inimigos com coragem, em luta corpo a corpo. Assim resolveriam logo aquele assunto, pois a sua cidade, a sua religião e o seu templo estavam correndo perigo. A maior preocupação dos soldados de Judas não eram as suas esposas e as suas famílias, nem os seus irmãos e parentes, mas o santo templo. E os judeus que tinham ficado em Jerusalém também estavam preocupados e aflitos por causa da batalha que ia começar em campo aberto. Derrota e morte de Nicanor. Enquanto todos esperavam para ver quem iria vencer a batalha, o exército do inimigo havia saído do acampamento e já estava organizado para o combate. Os elefantes estavam nas suas posições estratégicas e os cavaleiros estavam colocados ao longo dos dois lados dos soldados de infantaria. Quando Judas viu aquele enorme exército, quando viu a quantidade de armas que os soldados carregavam e como os elefantes pareciam bravos, ele estendeu as mãos para o céu e orou ao Senhor, que faz milagres. É que Judas sabia muito bem que a vitória não depende das armas, mas do que o Senhor decidir.
pois é ele quem dá a vitória aos que são dignos dela. E Judas orou a Deus assim: Ó Senhor, quando Ezequias era rei de Judá, tu enviaste o teu anjo, e ele matou 185.000 soldados do rei Senaqueribe, da Síria. Agora, ó Rei do céu, envia o teu anjo para espalhar medo e terror entre os nossos inimigos. Com o teu forte braço, derrota aqueles homens blasfemos que vêm vindo lutar contra nós. E assim, ele terminou a sua oração. Nicanor e seus soldados avançaram, tocando cornetas e cantando marchas de guerra. E Judas e os seus soldados se jogaram contra o inimigo, fazendo orações em que pediam a ajuda de Deus. Lutando com as mãos e orando a Deus nos corações, os judeus mataram mais de 35.000 soldados. E ficaram muito alegres, pois isso mostrava que Deus estava com eles. Quando terminou a batalha e eles estavam voltando cheios de alegria para o acampamento, viram Nicanor morto no chão, ainda com a sua armadura. Houve gritos e confusão, e, falando hebraico, a língua deles, todos começaram a dar graças a Deus, o rei. Judas, que com toda a força do seu corpo e da sua alma tinha lutado em defesa do seu povo, e que, desde a sua mocidade, tinha amado os seus patrícios, mandou que cortassem a cabeça e o braço direito de Nicanor e os levassem para Jerusalém. Quando Judas e seus soldados chegaram a Jerusalém, ele reuniu todos os seus patrícios, ordenou aos sacerdotes que ficassem em frente do altar e mandou chamar os soldados sírios que estavam na fortaleza. Judas mostrou a todos a cabeça de Nicanor, aquele canalha, e o braço que aquele patife tinha estendido vaidosamente contra a casa sagrada do Todo-Poderoso. Depois cortou a língua daquele pagão e disse que ia jogá-la em pedacinhos para os pássaros, e que, como pagamento pela sua loucura, ia pendurar o braço dele em frente do templo. Todos olharam para o céu e deram graças ao Senhor, que havia mostrado o seu poder. Eles disseram: Louvado seja Deus, que conservou puro o seu templo. Depois, Judas pendurou na fortaleza a cabeça de Nicanor, para que fosse vista por todos como prova visível da ajuda do Senhor. Todos votaram a favor de que aquele dia nunca fosse esquecido, mas que fosse comemorado todos os anos, um dia antes da festa de Mordecai, isto é, no dia 13 do 12º mês, que em aramaico é chamado de Adar. Final. Foram estas as coisas que aconteceram com Nicanor. Desde aquele tempo até hoje, a cidade de Jerusalém continua nas mãos dos hebreus. E aqui eu vou terminando a minha história. Se ela estiver certa e bem escrita, é justamente o que eu queria. Mas, se for imperfeita e sem graça, fiz o melhor que pude. A gente sabe que faz mal beber somente vinho ou somente água. Mas vinho misturado com água é uma delícia e agrada ao paladar. Assim, também o estilo variado de uma história bem escrita encanta os leitores. Portanto, aqui termina. Pois bem, pessoal, terminamos hoje a leitura do segundo livro dos Macabeus. Claro, né, há um foco muito grande em Judas Macabeu e, de fato, é muito evidente que Judas e todos os seus conterrâneos lutavam com apoio e com a graça de Deus. Derrotaram vários inimigos, fizeram frente a vários desafios, mas no final, naquela época, Deus triunfou. E você, o que achou desse segundo livro dos Macabeus? Deixe nos seus comentários e obrigado mais uma vez pelo seu apoio. Um forte abraço. Até mais.